E aí, amarrando essa questão de influenciadores, eu acho que serve para a questão das bets, né? A gente não vai aprofundar muito, mas a questão do influenciador, ele colocar as bets como propaganda, que ele ganha, que ele garante, fica 50-50, 50% as bets vão responder, o influenciador tem que responder 50%? Aí vem naquele comentário que eu fiz antes, certo? O consumidor e seguidor. É uma nova categoria de consumidor. Vamos lá, o consumidor está sendo lesado. Não, peraí. Vamos sim, fatiar o defunto. É assim. Vamos fatiar, então. Eu posso pedir o do café sem querer desabusar? Porque esse café tá bom demais. Eu não sei quem fez, mas pode casar já. Minha avó dizia que sabendo fritar uva e fazer café, já pode casar. Mas é assim. Vai trazer. É assim. Você veja bem, a questão como eu disse antes, você tem um produto do Lucas, e o Lucas é um influenciador sim, digital. Aí ele cria suplementos Lucas, e vende, e faz a propaganda. A marca é tua. Deu zebra, a responsabilidade é tua. Leva o teu nome, entendeu? Digamos que de largada, ela tem a sua marca. Agora, o Lucas vai fazer a propaganda dos suplementos Reinaldo. Do mesmo jeito que o Neymar faz e assim vai. Uhum. Aí entra a complexidade da coisa. Eu falo, cara, antes de você fazer a propaganda, você não procurou saber? Com certeza está no contrato ali e o cara sabe. Né? Então, mas é assim, agora, se é uma coisa que não tinha como ele saber, ele não pode ter responsabilidade. Entendeu? Você não tem como pensar em termos jurídicos o seguinte, que o cara do Reinaldo sim chegou pro Lucas e falou assim, Lucas, é o seguinte, faz aí a propaganda assim pra mim, mas é o seguinte, eu faço isso aqui com carne de cavalo. Sim. Não tem como. É uma questão de qual foi o papel do Lucas nisso. Ou seja, naquela assim, lesão, ele faz a propaganda porque assim, veja bem, os artigos 403 do Código Civil, ele traz o nexo causal, certo? Então, lá é a teoria do nexo direto e imediato. O que quer dizer isso? Somente aquilo que pode ser enquadrado como direta e imediatamente assim, a responsável ou fator de causa daquele evento pode ser responsabilizado. Exemplo, o cara comprou um Gol e ele está andando em alta velocidade, atropela e mata uma pessoa. Você poderia processar a Volkswagen? Não. Não por quê? Se eu não tivesse fabricado o carro, ele não teria tido acidente, a pessoa não teria morrido. Tá. Mas nesse caso aí, a gente sabe assim, tá rolando a CPI, jogo de azar gera vício. Certo. A gente sabe que as pessoas são vulneráveis, infelizmente. Vamos falar do que tá rolando essa semana aí na CPI das bets. O governo, ele dá o subsídio da Bolsa Família. Sim. E aí as pessoas caem naquele conto da realidade de jogos de azar. Tipo, eu vou porque acredita-se que os influencers que ficam postando e ficam falando lá toda hora, 24 horas, né? Não é que nem a Loteria Federal tá lá e não tá fazendo propaganda nenhuma, tá quieta. Tá ali, toda hora, falando, não, joga aqui, uma hora você ganha, faz assim, faz assado. Até explica como faz esses jogos. E aí a pessoa fica mais vulnerável naquela questão de entrar nesses jogos. E aí a pergunta que eu fico assim, relatando, lógico, é a pessoa que está sendo patrocinada por essas empresas investigar, né? Investigar a questão se a empresa, se você pode ou não fazer aquelas propagandas e quem está por trás daquilo ali. Mas, então, aí é a pessoa que é o influenciador. E esse influenciador, ele vai responder também criminalmente?
Acho que não. Não? Acho assim, dependendo do que... Por exemplo, volto a dizer, a questão do preto, branco e do cinza. A Bet não tem autorização do órgão para funcionar. Isso. E você é influenciador e vai fazer a propaganda. Qual que é a primeira coisa que você precisa olhar? Autorização. Sim. Se você fez e deu algum problema, você volta à questão do consumidor sem seguidor. Eu joguei no jogo do Reinaldo porque o Lucas, que é influenciador, e eu sigo ele há muitos anos, falou que era uma coisa, né? Joga lá aqui e você vai ganhar. Deu para entender? Uhum. É questão do nexo causal e direto e imediato. Assim, a motivação do seguidor é uma motivação diferente da do mero consumidor. Tem essa questão da confiança e da ligação, certo? Então, agora, você veja bem, tem um grande assim, narrador de futebol que faz propaganda e fala lá, ó, você venha, ó, é bom, não sei o quê. Mas, ó, joga com responsabilidade, não fica coisa. Ele está colocando ali, tanto para a empresa quanto assim, para ele, o seguinte, eu alertei. Agora, nós não podemos esquecer o seguinte, a gente vive num país que tem um nível de deseducação. Já sei onde isso quer chegar. Entendeu? Imenso. Você não muda. O Marx, na ideologia alemã, ele tem uma passagem interessante que ele diz assim: você consegue convencer o cara, aí eu tô falando, exemplo, de que ele tem que separar o lixo. Isso dá treinamento, palestra, e o cara olha e fala, pô, é mesmo, bicho, eu preciso mudar a minha cabeça. E você começa ali a primeira semana, você separa o lixo, a segunda você separa a terceira, puta que saco, você não separa mais. É mais difícil mudar uma montanha de lugar do que você mudar o comportamento das pessoas. É isso que ele diz. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Clóvis de Barros Filho. Ele tem uma aula dele que é interessantíssima, em que ele conta que ele era... E a aula é pública, então eu posso assim, falar aqui, estou dando o nome dele, em que ele era assessor legislativo do Senado. Ele até contava que tinha uma vaga só, ele passou, ganhava bem. Bom, e daí, e foi na época da assim, Constituinte. E ele ficou responsável por uma área ali que era a Constituição do Cidadão. As pessoas mandavam sugestões de artigos para a Constituição. E ele conta no livro dele, que eu procuro e não acho, que, por exemplo, ele chegou e falou o seguinte, que ele pegou e ele ligava para as pessoas e ele não acreditava no que ele ouvia. Apareceu, do que eu me lembro, a Associação dos Panificadores do Sul, lá Paraná, Rio Grande do Sul, não me lembro agora, queria colocar na Constituição que toda empadinha tem que ter uma azeitona. Aí ligaram pro cara, falando, é o seguinte, até por, né? É o seguinte, o Senado gostou muito da sua proposta, né? Estamos ligando, ele vai trazer você para cá para defender em plenário a sua proposta, nós vamos pagar todas as despesas. Mas antes os senadores pediram para ligar para o senhor para dizer para o senhor o seguinte, olha, por que o senhor acha que a azeitona da empadinha tem que entrar na Constituição? Não, porque isso aí é concorrência assim, desleal. O ingrediente principal da empadinha é azeitona. E eu vendo azeitona, a empadinha com azeitona, o outro não vende. Isso aí não pode. Tem que pôr na Constituição. Um outro que me chamou muito a atenção, ele falando, que depois ele escreveu esse livro. Uma advogada do Rio de Janeiro mandou a seguinte coisa que tinha que pôr na Constituição. A pessoa condenada por estupro tinha que ser jogada dentro de uma jaula de leões.
detalhe, a pessoa, o condenado, deveria estar faminto, não podia dar comida para ele, e os leões também deveriam estar sem comer, famintos. Aí ele conta que ele perguntou, mas assim, o que o Senado está preocupado é o seguinte, por que o leão também tem que dar faminto? Aí diz ele que a advogada falou assim, por uma questão de igualdade. Aí, e tem outros, eu não vou ficar falando aqui. Tem um autor, um filósofo político, que eu não me lembro o nome, é um americano, sinceramente eu esqueci o nome dele, e que ele tem um conceito de gatekeeper. Pensa em peneira, tá? Uma espécie de... que seleciona as coisas. Gatekeeper, tá? Uhum. Então, os sindicatos sempre foram gatekeeper. Pensa em política. A demanda de todos os trabalhadores ia para o sindicato afunila um gatekeeper e manda para os congressos. Certo? Uhum. O Conselho Federal de Medicina pega todas as demandas médicas, né, para o Congresso, é um gatekeeper. Aí ele afunila, ele seleciona, que sempre tem, né, besteira ir para o meio, e manda para o Congresso para fazer lei. A internet, tecnicamente, primeiro elemento, a internet rebentou com o gatekeeper. Uhum. Você não tem mais tanto assim, os sindicatos perderam a força, essa é uma opinião minha, pessoal. Em segundo lugar, o pior gatekeeper que falta no Brasil, e que esses casos do Clóvis são pontuais, são muito claros, é o gatekeeper cultural. É o Simancol. É o Simancol. É o gatekeeper cultural. Eu não estou dizendo que o apostador não seja vítima. Não estou falando isso. É complexo. É uma questão social, sei lá, antropológica, psicológica, jurídica. Você não resolve isso aí, a não ser na interdisciplinariedade. Uhum. Agora, esse gatekeeper cultural que falta no Brasil, a pessoa, ela não seleciona as demandas dela. Perfeito. Entendeu? Ela não seleciona, então é um problema sério. O que você vai fazer com um bicho desse? Então, veja bem, primeira coisa é isso aí. Agora, de outro lado, você tem a questão social. Realmente, pessoas são propensas ao jogo. Uhum. E a aposta, legalizada ou não, gera quer dizer, não é aposta, assim, você colocou bem, assim, Reinaldo. A loteria está ali, né? A Mega Sena, por exemplo, tá ali quieta, assim, na cena dela, muito pouco propaganda. As bets é o tempo inteiro na cabeça do cara. Esse excesso de propaganda, até onde ele tem o condão de estimular algo que está no sujeito, né? Sim. E se eu não me engano, aquela mulher que foi lá no Silvio West dizendo, não, mas assim, se o cara é muito doido, e se ele tem vício em jogo, ele vai ter, e se ele não viciar no jogo, ele vai viciar em droga, ele vai viciar... Não, discordo. É que nem o alcoólatra. Uhum. É que nem o alcoólatra. É assim, eu vou falar uma coisa que teria que ser melhor explicado. Não venda bebida alcoólica para alcoólatra. Mas e se eu não souber que ele é alcoólatra, e se ele não tiver uma tendência visível de alcoolismo? Você pode sim jogar e perder e parar. Sim. Você pode ter N coisas. É uma questão assim complexa. Uhum. Na minha percepção, eu não conheço a legislação, mas aquela discussão. Porque assim, meu pai dizia que tem 3 pessoas que são complicadas. A que só faz o que você pede, a que nunca faz o que você pede, e o idiota com boa ideia, o cretino com iniciativa. Esse é complicado. Você regular os jogos
colocar, estimular a pessoa através de propagandas e isso, aquilo. A propaganda de cigarro é proibida. Uhum. Agora, o problema está na publicidade? Diminuiu o número de fumantes com a proibição da publicidade? Não tem esses dados. Mas é um exemplo. Seria uma saída. Sim. Uhum. A outra coisa, aquela de discussão que, na minha percepção, dá bom dia para cavalo. Ou então, é aquela discussão que é assim. Se eu falar assim para você, meu sapato é marrom. Todo sapato é marrom? Não. Não. Então, o predicado, ele modifica o sujeito. Sim. Se eu falar para você que o círculo é redondo, o predicado influencia o sujeito? Existe círculo que não seja redondo? Não. Então, o predicado influencia em alguma coisa o sujeito? Não. Não. Todo círculo é redondo. Não existe círculo que não seja assim, redondo. Uhum. Então, o que você está falando não quer dizer nada. Ou então, você está falando o óbvio. Entendi. Deu para entender? Sim. O sapato ele é azul, nem todo sapato é azul. Agora, o círculo é redondo, é você discutir o óbvio. Sim. Então, veja bem, peraí, não, só terminando. O que você tem? Aquela questão de o cara pode usar o dinheiro do Bolsa Família para jogar. Companheiro, em primeiro lugar, como é que você vai controlar que aquele dinheiro que for usado na Bet é do Bolsa Família? Uhum. Então, É a primeira coisa. Então, esse detalhe que eu ia entrar, né? O governo, ele tem os dados, né? Assim como teve um podcast aqui, um outro advogado, ele tinha comentado que há uma questão de análise e pesquisa de mercado para a gente começar a entrar nesse campo aí da proibição, de sim ou não. Só que eu vou mais além, né? Eu não estou dando exemplos, eu estou entrando um pouco mais além. Existe o esperto e o trouxa. Eles saem para a rua, vai dar negócio. Essa é para fechar. Gostei. E o que acontece é o seguinte, se as bets não entrassem nesse mercado, o bingo já veio lá atrás. Alguma coisa iria acontecer para as pessoas estarem fazendo esse consumo de algum tipo de jogo de azar. Eu creio, porque desde quando o mundo é mundo, existem os jogos. Sim, sim, E as pessoas se viciam nessas questões. O que o governo tem que fazer é proteger o cidadão. Sim. Então, o que o governo faz? Ele dá o subsídio. No CPF, segundo... eu não tenho esse relato aqui, mas segundo uma pessoa que veio no podcast, para você se cadastrar nesses jogos de bets, você tem que fazer seu cadastro. Né? Maior, menor de idade, o CPF e tudo mais. E no CPF, o governo tem acesso se você é bolsista. Então, dentro desse segmento, segundo um advogado que veio aqui, ele fala, você consegue ver... você consegue ver que dá uma baixa, né? Que esse dinheiro está indo para algum lugar. Não. Tá saindo. Concordo. Tá saindo. Ainda que a gente possa colocar a questão de que ele fez um bico e ganhou dinheiro, se jogou, e não quer dizer. Mas você tem razão. O governo tem que causar essa proteção na sociedade. Ele tem que proteger porque ele tem que seguir o mais provável do que querer ser específico, né? Ou seja, pouco importa se ele ganhou ou não. E você tem Bolsa Família, você nesse estado, você precisa. Sim. Eu conto uma história de que eu acho que tem muito a ver com isso. Eu tive um funcionário que a filha dele teve uma criança e ele cria a criança, o neto, e o neto chama ele de pai. E ele e a esposa sofrem muito porque vai na creche todo ano renovar. Eles não têm a guarda da criança. Eles têm que correr atrás da mãe, que não tem cabeça, que é a filha, para pegar a assinatura, para fazer, para tudo isso. Sim. Então, aí uma vez ele comentou comigo, doutor, eu falei, não, cara, simples. A gente entra com uma ação, o cara adota, sim, seu neto, faz dele, sim, seu filho, é seu filho, você cria. A sua filha te ajuda? Não ajuda nada. Então, vamos fazer o seguinte, cara, você vai lá e pede para ela assinar, porque a procuração eu entro com o pedido de guarda assim primeiro e depois a gente pede a adoção.
ela ajuda você com alguma coisa da criação do menino? Não, nada. Aí passou um tempo, eu encontrei com ele e falei, pô, querido, e daí? Aí, doutor, o senhor não tem ideia do que aconteceu. Eu falei, o quê? Minha filha falou o seguinte, que ela recebe, por causa do filho, Bolsa Família, R$1.200. Se ela passasse a guarda para mim... Ela vai perder. Ela vai perder e ele não vai ganhar porque ela é registrado formalmente. Aí a minha filha me perguntou assim, o senhor vai me dar os R$1.200? Caramba. É complexo. Só para finalizar e a gente já entrar em outros temas aqui, justamente é isso. A questão que eu levanto assim, na pergunta é justamente o influenciador, ele vai responder na questão de não ter analisado a empresa e Sim. ele está ali para fazer a propaganda. Porém, sobre a questão do governo, eu acho que o influenciador não é o topo da pirâmide. Tá lá embaixo ainda. Eu acho que o topo da pirâmide são o grande governo, que tem que analisar e fazer a lei valer. Não, concorda, Lucão? Eu concordo, mas eu concordo. Eu queria só colocar mais um ponto, que é o seguinte. Se elas pudessem nos ajudar e colocar quantas leis existem vigentes no Brasil hoje. Se lei resolvesse alguma coisa, Sim. elas podem ver, você vai ver um número absurdo. O Brasil é o melhor país do mundo. Uhum. A Inglaterra é como a Holanda, tem muito pouca lei. E funciona mais do que aqui. Então, em primeiro lugar, lei. Não. Eu já comentei, o direito é mais amplo do Sim. que a lei. Você tem a lei, a jurisprudência, a doutrina, os costumes. Uhum. Tudo isso faz parte do direito, né? Você pode sim dizer que a justiça está muito além da lei. Sim. Eu volto a ressaltar, assim, eu tô falando de topo de pirâmide, né? Se for dar uma punição, que venha de lá e aí vai Você quer ver um começando... exemplo? O influenciador ponderar? responde, mas... Vamos não tô defendendo influenciador ponderar. aqui. Não, vamos ponderar. Ó, Opa, Não. saiu o superchat. Tem chat aí daqui a pouquinho. tá. Por exemplo, se você pensar aonde é que está o problema, onde é que está o problema? Por exemplo, vamos seccionar a coisa. O problema está na propaganda, então regula ou proíbe a propaganda. O Ok. cigarro é proibido, Sim. certo? Tá. 2. Pensando no consumidor, seguidor, que é um cara que consome em decorrência da confiança, olha lá, 790 mil leis. Se lei resolvesse esse problema, se o Brasil era uma Suécia. O que acontece? E se o problema é a proteção do consumidor, seguidor, que consome em termos de confiança naquela pessoa, certo? Uhum. Proíbe a propaganda com o influenciador. Porque o nome já fala, influenciador, está influenciando, né? Então, aí você tem Sobre verdade ou mentiras, consumidor mas sem tá seguidor. influenciando. Agora, e de outro lado, você tem também aquele gatekeeper cultural, que eu comentei há pouco. A pessoa falar que se você comer, por exemplo, a minha avó, a mãe do meu pai, dizia o seguinte, se você comer manga e tomar leite, você morre. Uhum. E o cara acredita. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Então é assim, são certas coisas que é preciso ponderar. Agora, se você for verificar cada caso especificamente para fazer a justiça até o limite, você não sai do lugar. Uhum. Né? É um cara que trabalha o dia inteiro, que ganha um salário mínimo, que a filha está desempregada, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê, e ele vê a possibilidade de ficar rico ganhando dinheiro. A esposa do meu cunhado, a Cíntia, ela brincando, porque em Pindamonhangaba teve um cara que era da equipe daquele jogo do Tigrinho. Uhum. E ele alugou uma casa no condomínio onde eles moram
E com Ferrari, Ferrari é mentira, mas carros de alto luxo ali. Cara, festa, propaganda, essa coisa toda. Ela ficou curiosa. Aí ela pegou e baixou e jogou. Ganhou-se na primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira. Aí não sei se ganhou a quarta, alguma coisa assim. Aí de repente ela começou só a perder. Sim. Deu pra entender? Sim. É um procedimento muito parecido com o traficante na porta assim, da escola. Bicho, prova que isso aqui é muito bom. Aí ela pegou, apagou, é lógico, e viu e percebeu. Mas ela passou por isso, ela me contou. Então você tem esses mecanismos aqui, de chamar o cara, de viciar o cara, ó, a primeira, entendeu? E e não vem de hoje. Lembra aquelas máquinas que dava confusão, sim. as máquinas de jogo? Uhum. Então, olha, o problema, eu sempre brinco com o seguinte, o problema é assim, os atores, assim, o problema é sempre o mesmo. A peça de teatro é sempre a mesma. O que muda são os atores. Sim.